Olá, nono ano, bom dia, tudo bom com vocês? Vamos lá continuar com nossos estudos de desenho geométrico e hoje nós vamos começar a trabalhar com simetria. Nós já vimos simetria e assimetria em artes, né? E agora nós vamos ver geometricamente falando, tá bom? Para esse trabalho, vocês vão precisar do compasso, lápis, borracha, a régua e os esquadros, tá? Não precisa ser o par de esquadros, ou um esquadro é o suficiente. E depois, mais para frente, nós vamos começar a trabalhar com perspectiva e é importante. Nesse caso aqui, você tem uma solução para não usar o esquadro, mas para perspectiva é importante vocês terem, no mínimo, um dos esquadros, tá bom? Que aí você utiliza esquadro e régua. Então, dá uma procurada nos materiais, vocês devem ter, mas como a gente usa pouco, né? Às vezes vocês estão guardados em outro lugar. Vamos lá. Página 49 da apostila, nós vamos começar a ver simetria e translação. São os dois assuntos antes de começarmos um longo assunto sobre perspectiva, combinado? Então, vamos lá. Na simetria axial, eu vou fazer a reflexão de uma figura no mesmo plano a partir de uma reta fixa. Então, eu vou transportar essa figura para o outro lado de uma maneira simétrica. Eu não mudo nem a medida e nem a posição, tá ok? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo. Então, eu fiz aqui o triângulo, tá? Então, vocês têm a figura e um eixo, que pode estar em qualquer posição, tá? Um eixo, no caso, uma reta que vai ser o eixo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é traçar retas perpendiculares, partindo de cada vértice, perpendiculares a esse eixo. Então, você tem duas opções. Ou você usa o esquadro, o compasso para fazer. Então, olha, ponta seca aqui, usando aquele método que nós já aprendemos lá no 7º ano, tá? Então, você traça as perpendiculares. Que no caso, se for uma figura com poucos pontos, não tem problema nenhum, que é o caso aqui do triângulo, olha. Eu prolongo aqui, tá vendo? Eu vou formar ângulos de 90 graus. Ou, se você tiver os esquadros, você também pode fazer isso, ó. Você coloca a régua ou um dos esquadros sobre a reta. Olha só. Pega o esquadro do lado que tem o ângulo reto. E você vai deslizando isso aqui, ó, até o ponto. Olha, eu vou deslizando até o vértice. Tá vendo? Então, o esquadro fica mais fácil para usar. Se você tiver, fica mais fácil. Aí, você vai prolongar as retas, ó. Todas ficaram em relação ao eixo 90 graus. E aí, você vai transferir a medida, ó. Eu pego esta medida, vou transferir para cá. C. Pego esta medida, vou transferir para cá. A. Pego essa medida, vou transferir para cá. B. Então, ela vai ficar refletida aqui. Prontinho, acabou o exercício.
certo? Então, ó, vou fazer um outro aqui. Então, ó, repetindo, se você for usar os esquadros, o esquadro coloca a régua sobre o eixo, pega o esquadro, o ângulo reto, apoiado sobre a régua, olha. E aí, vai deslizando, passando pelos pontos. Olha só. Fica muito mais fácil, tá bom? Então, olha aqui. Garantindo que você não saia do lugar, fique 90 graus. Agora, é só prolongar essas linhas, essas retas aqui. E transferir. Olha aqui. E transferir as medidas. Então, eu pego aqui esta medida, transfiro para cá. C. Pego essa medida, transfiro para cá. D. Esta medida, transfiro para cá. B. E esta medida, transfiro para cá. A. Agora, é só unir os pontos. Certo, pessoal? Então, eu vou passar mais umas 2 figuras para vocês tentarem fazer essa reflexão. Então, olha só, elas estão simétricas, tá? E uma é o reflexo da outra, ok? Boa atividade, fiquem com Deus, um beijão.